Eu acho que hoje em dia não tem ninguém que goste de animações e séries animadas que não tenha ouvido falar pelo menos uma vez de Hora de Aventura. Um dos maiores sucessos da história da Cartoon Network e que influenciou em muita coisa na criação dos desenhos da última década. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que o desenho correu o risco real de nunca ter nem sequer existido. O quê? Só que para entender a história de todo esse sucesso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Hora de Aventura foi criado por Pendleton Ward, um animador que, além de Hora de Aventura, ele também é o criador de Midnight Gospel, uma série muito famosa, e ele sempre teve o desejo de poder trabalhar com animações, onde ele chegou a cursar a Escola de Artes da Califórnia e que lá ele foi o colega de A.J. Quintal, o criador de Apenas um Show, e do Alex Hirsch, que é o criador de Gravity Falls. E seguindo esse caminho de querer trabalhar com desenho e com criação de histórias, o Word, em 2002, ele publicou uma webcomic chamado Bueno the Beer, e ali dá pra dizer que é meio que o primeiro esboço do que viria a ser o Hora de Aventura. Só que o projeto dessa comic acabou não continuando pelo fato de que ele achou toda a história que ele escreveu muito ruim. Até que em um determinado momento, o Pendleton ele entrou para Frederator Studios e começou a produzir curtas animados para essa empresa. E lá ele conheceu várias pessoas que se juntariam a ele e ajudariam muito na criação do desenho, como o Adam Muto e o Nick Yagi. Foi aí que em 2006 foi feito então o primeiro piloto de Hora de Aventura, e em 2007 eles decidiram lançar esse piloto no YouTube, o que seria algo assim determinante para o futuro da série. E esse piloto viralizou assim de uma forma absurda no YouTube na época, pegou mais de 1 milhão de visualizações. E assim, a gente tá falando de 2007, era o início do YouTube, não tinha quase nada assim de canal no site, era pouquíssimo. E um vídeo na época conseguir pegar 1 milhão de visualizações era uma coisa muito grande. Infelizmente, a versão original desse vídeo não existe mais no YouTube, só que tem vários reposts desse piloto que você pode achar pela internet. Com o sucesso desse piloto, o projeto da série já começou a ficar muito conhecido e o Pendleton então apresentou o projeto do Hora de Aventura para a Nickelodeon. Só que a Nickelodeon acabou recusando o desenho 2 vezes inclusive, e no lugar eles decidiram realizar a produção do desenho Fanboy Chum Chum. Essa deve ser a escolha mais errada da história da Nickelodeon e eles devem se arrepender disso, assim, até hoje. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Com o fracasso na Nick, eles decidiram apresentar o projeto do desenho então para a Cartoon Network, e aí eles obtiveram êxito e a produção do desenho finalmente ia começar. E nesse meio tempo, o Word ele chegou a trabalhar no desenho do Flapjack, junto com o criador de Apenas um Show, inclusive, e esse desenho ele foi muito importante para o que viria a ser Hora de Aventura. Se você pegar as duas séries, elas têm muita coisa parecida em questão de humor, de bizarrice, de estética, inclusive. E o Word ele se inspirou muito na criação desse desenho para o que viria a ser a série dele. E assim, em 2010, Hora de Aventura estreou oficialmente na Cartoon. E já de início, o desenho já passou a ser muito conhecido e já a ser um dos principais desenhos do canal. E falando agora sobre a série em si, o desenho nessas primeiras temporadas, principalmente a primeira e a segunda, ele não tinha muito bem uma proposta de contar uma história muito complexa e que tivesse uma lore, o que ia acontecer nas próximas temporadas. Nesse início ele era um show às vezes meio bobinho, dá pra dizer, que misturava coisas muito bizarras e ele não tinha muito bem uma proposta de contar uma história em si. Muita gente considera também esse início como a pior parte do desenho, justamente porque muita coisa da história ainda não estava definida e eles ainda estavam meio que criando o universo do que viria a ser Hora de Aventura. Pois só a partir da terceira temporada, e isso os próprios escritores chegaram a dizer, que eles foram começando a escrever como seria a história do desenho. É a partir da terceira temporada, por exemplo, que começa a surgir a história do Rei Gelado, que eles foram adicionando mais coisas na história e o desenho foi criando uma cara do que a gente ia conhecer. Com isso, o desenho foi continuando, fazendo muito sucesso, até que na quinta temporada o Pendleton, ele saiu da produção da série, ele decidiu fazer outras coisas e deixar a produção do desenho na mão de outros escritores que trabalhavam com ele, e assim o desenho continuou, e conforme as temporadas foram passando, eles foram deixando a história cada vez mais séria, principalmente na sexta temporada eles começaram a abordar
temas mais filosóficos e coisas sobre a vida, que comparando com o início do desenho, assim, é uma mudança muito grande de estilo. E em 2018, o desenho finalmente chegou ao seu final com o lançamento da 10ª temporada, que dá pra dizer que é com certeza um dos finais de desenhos mais marcantes da história. Eu lembro, por exemplo, na época, de vídeo de gente assistindo o último episódio e chorando quando a última música tocava. Assim, é um desenho que realmente marcou uma geração de muita gente que cresceu ali nos anos 2010. E além, obviamente, da história ser muito boa, Hora de Aventura também foi muito importante para influenciar como ia ser a criação dos desenhos nessa última década. Primeiro que ele foi meio que um dos pioneiros por popularizar esse tipo de história que tem 2 personagens amigos como protagonistas, no caso, o Finn e o Jake. Não que ele tenha sido o primeiro a fazer isso, tinha outros desenhos também, como Apenas um Show, Incrível Mundo de Gumball e outras séries também, só que ele foi um dos que mais conseguiu fazer isso bem, principalmente pelo fato do Finn e do Jake serem personagens tão diferentes, só que ao mesmo tempo eles se complementam muito na história e eles têm um desenvolvimento muito bom durante toda a série, principalmente o Finn. Ele sai de um pirralho praticamente para um cara muito maduro no fim do desenho. Além dela ter revelado vários outros escritores e animadores que trabalharam no desenho e depois produziram outras séries que também ficaram muito famosas. No caso, eu posso citar o exemplo mais famoso, que é a Rebecca Sugar, que é a criadora de Steven Universo. Além de outros exemplos, como os criadores de Segredo Além do Jardim, que também chegaram a trabalhar em Hora de Aventura. Fora também todo o estilo de animação da série e deles misturarem vários estilos de animação em alguns episódios, que também foi algo que várias produções chegaram a fazer também depois. Então, como um todo, Hora de Aventura, além de ter marcado toda uma geração que cresceu assistindo os desenhos da Cartoon em 2010, ele foi muito importante para os cenários de animação que a gente tem hoje em dia, não só por ter revelado vários escritores famosos, mas também como estilo de animação que revolucionou muita coisa, e sem dúvida, dá para dizer que é um dos desenhos mais importantes da história das animações. E até hoje saem spin-offs que complementam e continuam a história do desenho, como por exemplo Fiona e Cake, que se você não assistiu ainda, por favor assista, porque essa série ela é absurda. Tomara que continue assim, que a gente possa ter cada vez mais coisas de Hora de Aventura e que o desenho possa ficar cada vez mais famoso, porque ele realmente merece muito. E essa foi uma breve história sobre a criação e a evolução de Hora de Aventura. Se você gostou do vídeo e quer ver mais coisas nesse estilo, deixa o like e se inscreve no canal e recomenda quais outros tipos de desenho você quer que eu comente aqui no canal. E é isso, falou!